Então, primeiro eu queria agradecer a doutora Cíntia e o doutor German pelo aceite ao meu convite. Confesso que fiz o convite e depois que eu fui ver se eu ia conseguir fazer essa transmissão ao vivo, se ia dar tudo certo, isso me gerou um certo estresse, mas é muito legal, assim, e eu acho que esse é um dos benefícios que talvez a gente tenha dessa pandemia, que é usar a internet e as mídias para aproximar as pessoas. Talvez eu nunca conseguisse, em outro momento, trazer os dois profissionais para cá, para a gente poder conversar um pouquinho. Então, isso eu acho que é um dos grandes benefícios. E para mim é sempre um orgulho quando eu falo do HMCC, porque eu trabalhei muito tempo ali no Costa, eu tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe de fisioterapia ali do Costa, sei o quanto o hospital é organizado e se preocupa com os funcionários, e achei que nesse momento trazê-los para conversar com a gente sobre a experiência de vocês seria muito importante, porque quando você começa a ler, é uma enxurrada de informações e, ao mesmo tempo, uma insegurança muito grande. Então, conversar com as pessoas que estão ali na linha de frente, que organizam os serviços, é muito importante para nós, tanto que era para ser uma atividade só para o 5º ano, e eu acabei abrindo para todos os alunos e para todos os professores do curso, para que todos tivessem essa oportunidade. Queria apresentá-los primeiro para o pessoal. Então, a doutora Cíntia é fisioterapeuta, minha colega de longa data, nós se formamos juntas, trabalhamos juntas por muito tempo, tem pós-graduação em fisioterapia hospitalar no adulto, mestrado em biociências e saúde, é gerente da fisioterapia do Hospital Ministro Costa Cavalcante e fisioterapeuta do Centro Especializado em Reabilitação da Prefeitura de Foz. O Dr. German também, ele é médico com especialização em clínica médica, educação médica, pós-graduado em terapia intensiva, com residência em cardiologia e mestre em ciências sociais com foco em sociologia da saúde. Meu Deus, hein, German? Muito chique você. Para mim é um prazer muito grande. A Cíntia, eu me formei com ela, o German eu fiz alguns plantões da minha vida com ele, né? A gente já conversou muito sobre quase tudo o que envolve uma unidade coronariana. E assim, antes dessa nossa conversa, eu acabei encaminhando uma aula que eu fiz para os alunos do 5º ano, e achei que eles até nem iam, talvez, assistir a aula, mas na verdade eles assistiram e eles até me mandaram algumas perguntas para a gente discutir um pouquinho. Então, para começar, na verdade, o que eu queria saber? Eu queria mais saber, além da questão técnica, da percepção de vocês. Como foi lá no começo, lá em março, quando vocês iniciaram a organização? Então, o German, ele é o responsável pela unidade COVID, né, e a Cíntia pelo serviço de fisioterapia. Então, como que vocês começaram essa organização? Né? Era lá atrás, a gente não sabia muito bem como ia ser tudo isso, mas os hospitais precisaram se reinventar e se organizar. Como que vocês começaram tudo isso ali em Foz? Bom, posso começar assim. Bom, quando a gente viu que começou a pandemia, o hospital, a partir da direção técnica, o doutor Romanini, o doutor Rodrigo Romanini, junto com os diretores do hospital, da superintendência Fernando Costa, eles começaram a criar um núcleo. Esse núcleo se encarregado de fazer toda a gestão referente ao processo de compra de equipamentos, de planejamentos de protocolos. Eles contrataram uma infectologista, a doutora Betânia, junto com a doutora Gisele Dalcheri dos Reis. Foi feito todo um conjunto do manejo da terapia intensiva,
e criou a unidade de tratamento COVID. Essa unidade de tratamento COVID, ela foi conformada com 10 leitos de UTI, especificamente para o isolamento respiratório e de gotícula para o COVID. Além disso, foram criados 17 leitos de semi-intensiva e toda uma estruturação a partir do núcleo. O núcleo, ele é um núcleo polivalente, ele tem vários profissionais dos setores de compra, da qualidade, da enfermagem, do CCIH, médicos, e realmente isso foi o que fez uma grande diferença, fisioterapeutas, é uma equipe muito ampla que participa desse núcleo, e a partir daí foi organizado isso para a gente, porque precisava comprar material, precisava se antecipar com relação às medicações, precisava se rediscutir protocolos, precisávamos, como você bem falou, a insegurança do novo, da discussão técnica dos processos, e esse núcleo realmente fez uma diferença muito grande, foi uma mudança de paradigma. Esse núcleo trata desde os fluxos de assistência ao hospital, tá? Como o paciente vai chegar, desde quais são os protocolos de tratamento que nós usaremos, e também fazer toda a gestão da compra de insumos, de planejamento, e cada um desde sua área. Por isso, eu acho que isso enriqueceu muito o trabalho dentro do hospital. Cíntia, como foi na fisioterapia? Eu vou pedir só para você abrir o seu áudio e para o German fechar o dele, senão fica com um eco muito grande, sabe? Perfeito. Olá, tudo bem? Cris, eu queria agradecer o convite, né? A gente está muito feliz de estar participando hoje e vou contar um pouquinho então como que a gente se organizou aqui no hospital em relação à fisioterapia, né? Então, desde o início a gente já estava envolvido, né? E realmente, assim, a gente sabe a importância, né, que tem do setor em relação ao tratamento do COVID, e a fisioterapia auxiliou também nessa compra desses materiais, né? Então, a gente participou ativamente, assim, ajudando, né, o hospital, o que realmente estava sendo necessário. Um dos problemas, eu já vou começar a colocar, né, o hospital, assim, ele recebeu uma verba externa para o plano de contingência do Covid, né, só que o problema é que muitas coisas que a gente gostaria de comprar, a gente acabou não conseguindo, porque realmente já não tinha no mercado, né, então, e aqui no Sul já chegou um pouco mais tardiamente. Então, assim, a gente acabou com muitas coisas, a gente acabou não conseguindo, né, comprar. E realmente a gente também acabou tendo que contratar, né, outros profissionais também. A gente como tem uma aula exclusiva, a gente organizou o serviço para realmente não precisar tirar o restante do pessoal do hospital. Então, quem trabalha na ala COVID fica só lá. Então, não entra em contato, né, com os outros setores. Então, a gente teve que organizar uma nova escala, né, e colocamos pessoas mais treinadas, né, que estavam mais tempo no hospital, a maioria delas, para conseguir realmente estar organizando todo esse serviço, tá? Então, assim, que a gente organizou a físio e participando também, né, de todas as decisões em relação aos protocolos, né, então também outra coisa que a gente está organizando são os ventiladores, né, eu sou responsável aqui pelo hospital para estar organizando, porque o medo, né, é a falta do ventilador mecânico para esses pacientes graves, que é o que a gente está vendo em outros locais. Então, por enquanto aqui está tranquilo, né, ainda a gente está com poucos pacientes internados, tanto que a gente está até recebendo pacientes de Cascavel, mas a gente está organizado também para se chegar, né, ter um número maior de atendimentos, a gente também está pronto para isso, tá? Acho que é isso, depois eu vou deixar para a gente conversar nas outras questões, tá? Até essa era uma dos meus questionamentos em relação à equipe, né? Então, a equipe aumentou muito, vocês tiveram que contratar fisioterapeutas, você falou, quantos fisioterapeutas vocês contrataram, enfermeiros, médicos, como que foi essas contratações para esse setor? Então, da fisioterapia, a gente contratou 6 profissionais, tá? Hoje eu tenho 5 no Covid, a gente fez uma escala, lá é 12/60, então eu tenho 4 profissionais que trabalham, né? Eles trabalham 12 horas, folgam 2 dias,
e tem uma funcionária que trabalha à noite, 6 horas, e daí nas folgas delas eu tenho mais uma pessoa que fica do meio-dia até a meia-noite, né? Então a gente está com 18 horas de fisioterapia lá. O plano é, se aumentar, a gente até chama mais profissionais, mas foi o primeiro, né, primeiro momento. Então, no primeiro momento a gente contratou 6 pessoas. Eu tenho 5 lá, mas porque eu tive que afastar mais uma funcionária, devido, né, doença de base, então a gente acabou tendo que contratar mais uma pessoa. Mas a gente organizou assim, né, então quem trabalha lá fica só lá, até porque tem toda a questão, né, do cuidado maior, tem que ser pessoas com experiência, porque são pacientes graves, né, então a gente achou melhor a gente fazer o remanejamento interno para poder estar colocando lá. E foi contratada uma equipe, na verdade, né, tanto a enfermagem, também enfermeiros do setor, os técnicos, os médicos tiveram que fazer também toda uma escala para cobrir essa demanda, porque é uma nova UTI, né, que tem até a propensão para estar aumentando mais leitos lá. Então, foi feito o plano A, mas se precisar também a gente vai ter que fazer mais contratações ainda, tá? Acho que é isso. E a gente fica, sempre quando a gente fala desses novos desafios, eu acho que o medo talvez seja do ventilador mecânico, mas eu tenho alguns outros receios que são os outros equipamentos que precisam não é só o ventilador, né? Então, se você for pensar que hoje tem a recomendação para o uso dos filtros, eu fico pensando, porque o filtro a gente tem um consumo muito grande, né? E a recomendação é que você use 2 filtros no ventilador, um na saída exalatória, um próximo ao paciente. Esse consumo de materiais, ou essa compra de materiais, realmente precisa, como o German falou, ter uma equipe, e às vezes você não consegue comprar, né? Então, eu fico imaginando como que vocês estão lidando com isso, né? Eu sei que o hospital é muito organizado, vocês já fizeram um estoque desses materiais que não é só o ventilador, são as coisas que ficam em volta, circuito de aspiração fechado, os filtros, como que vocês estão se organizando? Vocês têm um estoquinho ali para caso esse número de pacientes aumente? Eu vi ontem que parece que de Foz mesmo vocês estão com 5% dos leitos ocupados, e isso é muito bom, né? E minha outra questão é sobre os treinamentos, porque uma outra baixa que a gente tem e que é financeira, mas não é a contaminação da equipe, né? Toda vez que você tem um profissional contaminado, você tem um ciclo de pessoas que precisam substituir, e o que a gente tem visto, inclusive, em outras cidades do Paraná, são hospitais que não têm mais profissionais porque a contaminação foi meio que geral. Como é que vocês estão cuidando desta parte para que os profissionais eles consigam trabalhar tranquilos, com qualidade e se contaminar o mínimo possível? Bom, deixa eu te contar um pouquinho qual foi a estratégia. Isso foi discutido e amplamente debatido pelo núcleo de gestão do Covid dentro do hospital, e uma das estratégias que encontramos juntos a essa discussão foi em criar umas políticas de educação e de treinamento específico dentro da ala Covid, e depois a gente ampliou para o hospital, com a doutora Gisele e a doutora Betânia. Gisele, para quem não conhece, é a coordenadora responsável técnica pelas UTIs, a doutora Gisele Taucheri dos Reis, e com a doutora Betânia, que é a nossa infectologista, ela criou todos os fluxos e os protocolos com relação à IPI, e a prevenção de aerosol, que é o nosso grande foco de contaminação dentro das UTIs, principalmente naqueles pacientes que eles estão ainda com PCR positivo. Nós começamos um processo de treinamento, treinamos 100% da equipe Covid, depois ampliamos para todo o hospital, foram quase 580 pessoas, de todas as equipes, técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, tanto das áreas específicas como das não específicas, centro cirúrgico, os diferentes enfermarias. A partir disso, nós criamos uma política de testagem e de controle de que, via CCIH, de que como a gente consegue fazer o controle de toda a equipe, um cuida do outro.
E a partir daí, na primeira testagem que nós fizemos de 100% dos funcionários que trabalham em área respiratória, nós não tivemos nenhuma contaminação em praticamente 2 meses de trabalho da ala, e agora estamos começando uma segunda etapa de testagem, tá? Todos eles fizeram PCR, e agora nós estamos fazendo novos testes para isso. Com relação aos programas de educação, que a gente trabalhou ali nesse processo, foram principalmente o de intubação segura para COVID, que a gente teve que modificar vários aspectos, e aí a gente viu a importância que tem equipe multidisciplinar e como a gente precisa estar como time engajado para não queimar etapas dessa intubação. Depois, paramentação e desparamentação. A gente viu que existia uma grande dificuldade na desparamentação, onde a gente tinha muito risco de contaminação, e fomos treinando, e agora nós estamos numa fase que é trabalhar com as equipes reciclagem, porque com o tempo entra aquela curva do esquecimento, a gente se confia, a gente fica um pouquinho mais relaxo em alguns aspectos, e a gente está trabalhando muito em cima disso. Eu acho que o nosso grande diferencial, nós em Foz do Iguaçu fomos o primeiro hospital que teve esse processo de treinamento. Antes de ter o primeiro caso de Covid, a equipe já estava 100% treinada e operacional para fazer qualquer tipo de atividade na nossa ala, tá? Cíntia, tudo certo? Eu queria falar um pouquinho em relação aos filtros, né, que você comentou no início. Realmente, está faltando no mercado, tá? Então, desde o início, a gente tentou adquirir os filtros EPA, então não tem mais no mercado, desde o início, desde abril já não tem, e também está em falta também agora os que são só o viral e bacteriológico, então a gente está usando, na verdade, o HNF, né, que ele acaba também filtrando e também aquecendo, tá? Mas a gente tem ainda bastante em estoque, mas realmente é uma preocupação que a gente tem, né? Os ventiladores nossos eles têm, né? Muitos já têm o filtro EPA instalado, só que é uma preocupação que a gente sabe que realmente aquele que a gente precisaria mais, a gente acaba não conseguindo muitas vezes. Ele faz a filtração também, mas não é o EPA, né? Então isso aí a gente realmente sentiu no mercado. É aquela coisa, a gente tem a verba, mas a gente não consegue encontrar algumas coisas, tá? Não só o ventilador, como também máscara para VMI, várias outras coisas a gente também está com dificuldade de comprar. E do treinamento é isso que o doutor comentou, né? Toda a equipe foi treinada, todos que foram contratados, no primeiro dia eles já faziam o treinamento. Então, assim, a equipe está bem orientada em relação ao uso dos EPIs, né? Colocação, retirada e todos os cuidados também, tá? Uma das minhas questões é até nessa aulinha que eu mandei para os alunos, eu mostrei um vídeo de uma incubação com o filtro no ambu, onde o ambu não era utilizado da maneira tradicional. Como que vocês fizeram esse protocolo de intubação? Ali o Germán falou da intubação segura. Como que é essa intubação? Deixa eu te contar. A gente sentou com o pessoal das UTIs e avaliamos diferentes estratégias de acordo com a nossa realidade institucional. Nós estamos numa instituição, Hospital Ministro Costa Cavalcante, que nos proporciona muita segurança no nosso trabalho, porque realmente esse núcleo que foi criado, ele nos permitiu obter todo o material que a gente precisasse para poder trabalhar da melhor forma possível. Nós optamos por, depois de uma ampla discussão entre a coordenação da UTI, os diferentes setores, o método que a nosso critério gerava menos aerosol dentro das revisões que nós fizemos das diferentes sociedades e trabalhos assim de experiência que estavam sendo publicados. Nós trabalhamos com complemento de tubo, especificamente com pinça, tá? Nós fazemos um protocolo de premedicação que já determinamos. Esse protocolo ele gera uma parada respiratória com mínimo aerosol. Fazemos laringoscopia direta, tá? Com intubação, com fio guia,
com o tubo clampeado, e a partir daí já não ambusamos o paciente, já deixamos todo o ventilador pronto e fazemos a conexão do paciente com os filtros e o circuito fechado, tá? Nós tivemos várias intubações, tanto que agora isso se padronizou, tanto para pacientes que tenham suspeita de SRAG, como para os pacientes que não têm suspeita de SRAG, porque hoje qualquer pessoa pode ser portadora do vírus, e sempre tendo em conta a paramentação da equipe e gerar a menor quantidade de aerosol possível no ambiente. Inclusive, para a pediatria, a gente discutiu o protocolo de intubação com os pediatras, com o chefe da UTI, o Dr. Capellani, e eles trabalham um protocolo adaptado da Sociedade Brasileira de Pediatria, usando aquela caixa de acrílico para intubação em criança, visto que precisa usar o ambu ali, não tem como não ambusar, aspirar a secreção. Então, o que a gente preconiza é intubação segura, a partir de um manejo individualizado do paciente, identificando precocemente insuficiência respiratória, para não fazer as coisas atropeladas e correndo, que isso gera contaminação da equipe e risco para o paciente. Até, Gemma, agora você falando, uma das questões que a gente tem visto bastante é sobre esses falsos positivos e os falsos negativos. Talvez os falsos negativos, eles sejam até mais perigosos, né, porque você acaba cedendo um pouco na paramentação e contaminando. Ali, para vocês, se entrou com síndrome gripal, vocês cuidam até o fim, né, para que como se fosse um paciente COVID, para tentar minimizar esse risco, é isso que eu entendi? Isso, nas UTIs, especificamente, foi definido com a coordenação das UTIs, que a gente trabalharia a intubação de todos os pacientes da área de terapia intensiva como se eles fossem pacientes COVID. Inclusive, nós intubamos vários pacientes com essa técnica com um índice de sucesso altíssimo, eu diria 100% até agora. A gente consegue ter um manejo adequado do paciente e diminuir o risco para a equipe também. Outra coisa, todo paciente que entra com quadro gripal tem um PAPS específico para ele, dentro do fluxo assistencial. Então, o hospital desdobrou a equipe, fez um esforço muito grande. Para quê? Para ter equipes específicas com a paramentação completa, para pronto atendimento desses pacientes, tá? Tanto que nós temos um PA respiratório específico para isso e uma unidade específica para isso. Então, na nossa unidade nós temos filtro de pressão positiva, nós temos o filtro EPA também nas áreas. As equipes que trabalham na UTI respiratória ou na UTI que trabalha com Covid, não trabalham em nenhum outro setor do hospital. Eles têm um acesso por uma porta específica, têm saída por uma porta específica. Então, a gente está evitando essa troca de principalmente plantonistas médicos entre as UTIs para evitar contaminação. E isso realmente foi um esforço muito grande da direção e da coordenação das UTIs para poder fechar essas escalas, porque você bem sabe que treinar um profissional nessas áreas é muito difícil hoje em dia, e conseguir gente que tem experiência para lidar com um paciente que nós sabemos que não é fácil. E até a angústia do profissional, né? Não é só a técnica, assim, é a percepção em relação àquilo. A saúde emocional, ela também é importante, né? A gente sabe que às vezes tem profissionais que são extremamente técnicos e que são bons, mas que às vezes não têm o perfil para trabalhar nesta linha de frente, porque não tem o perfil emocional, as características pessoais que são necessárias. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem muitos alunos assistindo, de que a gente entenda que a gente não pode relaxar nunca, né? Então, toda vez que a gente acha que é o excesso de confiança, é quando a gente acaba perdendo. Eu imagino essas escalas, porque elas normalmente já são difíceis de ser feitas, né? E agora é o dobro de cuidado, então vocês devem estar batendo bastante a cabeça em relação a isso. Eu queria falar um pouco da ventilação mecânica. Eu não sei qual que é a experiência que vocês têm tido, vocês conseguem
identificar os fenótipos? Eu não sei se vocês têm a ECMO ali, que é uma das sugestões, se vocês têm pronado, como que está sendo essa parte dos pacientes que precisam da intubação mesmo? Eu vou falar um pouquinho, né, depois o doutor pode complementar, que o doutor já é mais lá dentro do que eu, né, mas realmente a gente tem identificado, né, esses dois tipos. Até a gente estava discutindo agora há pouco, eu tinha um paciente que chegou, né, ele é o paciente, ele é mais crítico, né, aquele paciente com a complacência mais reduzida, né, assim, o ECMO a gente não tem, o que a gente pediu foi um aparelho que diz de tomógrafo de impedância, né, tá para chegar, hoje é dia 9, né, era para chegar dia 8, deve chegar semana que vem, que está dando bastante diferença na hora da avaliação e na hora da conduta, né, para a gente conseguir identificar a PIP ideal. E a ECMO a gente não tem, né, que nem eu comentei, a gente realmente está pronando, né, os pacientes anteriormente que a gente tinha internado, eles eram pacientes que estavam com uma complacência melhor, mas mesmo assim a gente acabou utilizando o prona. Outra coisa que a gente está utilizando é o semiprona, né, precocemente, mesmo o paciente estubado, né, a gente está tendo bons resultados. E então, assim, são coisinhas que a gente já está mudando, né, até a nossa maneira de pensar, né, e os pacientes, que nem esse paciente que internou agora, ele realmente é um paciente que está daí com uma complacência pior, né, também foi pronado, chegou ontem, né, já foi pronado, e a gente também está fazendo a mesma coisa. A gente está identificando esses dois tipos, sim, tá, Cris, é isso que a gente está verificando, tem na literatura, né, e realmente é o que a gente está vendo aqui na prática também, tá. Bom, só para completar, realmente a gente vê padrões. No começo nós tivemos padrões de um pulmão vamos dizer, com padrão radiológico de SARA, mas um padrão funcional que ele não era de SARA. Complacência pulmonar praticamente normal, levemente diminuída, com parâmetros de ventilação, vamos dizer, de PIP com boa oxigenação. E o grande desafio era o quê? Era a gente definir um protocolo. Nesses padrões, no qual o pulmão ele é um pouquinho mais, vamos dizer, complacente, a prona realmente fez a diferença na nossa experiência, tá? Por quê? Porque a gente viu que conseguiu ter melhora radiológica, melhora de padrão hemodinâmico desses pacientes. Mas o paciente COVID, ele tem um agravante, que é a miocardite por COVID, que é um caos. Então, ela altera toda a parte hemodinâmica do pulmão. Isso nos traz bastante dificuldade. Então, é um paciente que ele precisa ter um tratamento muito individualizado. A gente discute muito, por isso, a interação entre o fisioterapeuta, o intensivista. A gente precisa ter uma parceria muito grande nesse momento. Os padrões de pulmão mais rígido, a gente está começando a ver agora, que são aqueles pacientes que chegam geralmente já com o quadro da pneumonia por COVID, mas também eles têm associado infecção bacteriana, que são aqueles pacientes que demoram um pouco mais tempo em chegar ao hospital e geralmente chegam muito mais graves, em choque. Então já tem a pneumonia própria do COVID, associado ao quadro de pneumonia agregada, e com isso também ao choque séptico, que ativa outras vias do processo inflamatório e que acabam impactando muito na parte pulmonar. Então, esses pacientes a gente tem um pouco mais de dificuldade para ventilar e precisam, principalmente, de um pouco de PIP um pouco mais elevada, com uma estratégia, como a gente estava discutindo com a Cíntia, muitas vezes, até de recrutar um pouquinho mais que pronar. Mas, assim, são pacientes que dão muito trabalho para ventilar, essa é a realidade. E é onde o fisioterapeuta tem um papel muito importante, porque nos ajuda a alcançar aqueles objetivos que nós fazemos no nosso projeto terapêutico. Você sabe, não é nenhuma novidade, nem para você, né, Germana, nem para a Cíntia, que eu sou uma pessoa muito resistente à prona, talvez pela experiência de sempre trabalhar dentro de uma unidade coronariana, onde os pacientes cardíacos, quando pronam, realmente eles instabilizam bastante. Então, para mim, esse momento onde a gente vê todo mundo pronar, ele é quase que uma quebra de paradigma, né? Porque eu sempre, a minha opinião era assim, prona só quando for preciso, porque a minha experiência realmente era dos pacientes cardíacos.
Mas hoje o que a gente tem visto é uma prona precoce, talvez a prona precoce até tenha benefícios melhores do que a prona quando o paciente está muito mais grave. E vocês usam alguma técnica de prona específica, envelopam? Como que vocês estão fazendo? Ou vai muito do profissional que está no momento do prona? Olha, foi desenhado um protocolo, que a Cíntia vai poder falar também um pouco mais e completar, especificamente para a prona. É uma coisa que a gente teve que, dentro do nosso projeto de treinamento, treinar, porque como você falou, não era uma coisa que a gente estava muito habituado a fazer só em casos específicos, naqueles pacientes mais graves, dentro do nosso protocolo institucional, já em SARA grave, com uma relação PaO2-FiO2 menor de 100, de 150, a gente já entrava a discutir isso. Agora, precisou treinar a equipe. Eu sempre digo, nossa vida é treinamento, estudo, treinamento, treinamento e treinamento. No começo a gente começou a brincar com o boneco e fazer uma prona. No boneco demorava 20 minutos e a gente fazia um monte vamos dizer, de atrapalhadas. Agora, nossa equipe, te dou o exemplo de ontem, nós recebemos uma paciente grave, em menos de 5 minutos essa paciente estava pronada já e a equipe fazendo tudo que precisava ser feito. Então, essa mudança de paradigma, ela surgiu dentro das unidades e a gente trabalhou. Quando identificamos essa dificuldade com a prona, uma das discussões que a gente teve com a doutora Gisele é justamente isso, vamos treinar a equipe. E assim, realmente foi um trabalho de 15 dias de treino, de a gente investir tempo nisso, e isso fez muita diferença em treinar a equipe e treinar todos. A equipe, quando a gente fez o treinamento, foi multidisciplinar. Não é que um dia treinava médico, outro dia treinava fisioterapeuta. Não, vamos treinar todo mundo junto, como equipe. E isso foi muito interessante. Eu acho que foi uma experiência, do ponto de vista da educação, muito interessante, porque a gente fala da multidisciplinaridade, de fazer isso, e depois cada um trabalha na sua casinha. Quando a gente vê a interação de toda a equipe, cada um, desde seu próprio conhecimento, desde sua própria visão, aporta alguma coisa, tenha certeza que nos treinamentos eles serviram também para fazer a checagem dos protocolos, e muitos protocolos foram mudados a partir disso. Isso foi muito interessante. Legal. E aí, Cíntia, você sabe da minha luta com a prona, né? Então, o que a gente fez? Na verdade, esse protocolo da prona a gente já tem há alguns anos, né? O Cris sabe, participou já de algumas revisões, inclusive, né? Mas a gente fez o treinamento, a gente treinou com a equipe de lá, primeiramente, a gente usou a mídia, a gente aproveitou para fazer um vídeo, né? Que eu acho que hoje em dia também é uma das melhores formas que a gente tem de treinamento, porque a gente treina naquele momento e muitas vezes na hora que realmente precisa, a gente acaba não lembrando como é que é feito, né? Então, a gente compartilhou, né, esse vídeo com as equipes também, e a gente não colocou, assim, especificamente se é de envelope, qual que seria a técnica, né, mas a gente usa, na verdade, acaba usando um pouquinho do princípio de cada uma, né, e também a gente fez o treino do semi-prona, né, então das duas, a gente usa daí 5 pessoas, né, de preferência, para conseguir estar fazendo daí esse posicionamento, tá? Ficam, né, um só cuida do tubo, que eu acho que ali é uma das principais partes, ainda mais o Covid, que a gente não pode desconectar o paciente, né, do ventilador. Então, pelo risco profissional, né, pela queda da pressão também, né, da pressão intrapulmonar, então a gente acaba tendo que cuidar, se atentar um pouquinho mais, tá? E eu acho que é bem isso que tem feito também a diferença, realmente o prona mais precoce, né? Porque antigamente realmente a gente esperava o paciente, era a última alternativa, né? Era colocar o paciente em prona, e hoje não, hoje o paciente chegou na unidade, se tiver indicação a gente já vai pronar. Então, eu acho que mudou um pouquinho também isso, e até pela própria experiência da equipe, né? A gente tem feito antes, né, no momento certo, na verdade, que eu acho que a gente demorava muito, por isso que de repente não era tão bom o nosso sucesso. Tá? Então, acho que isso a gente aprimorou com o passar do tempo mesmo. Minha outra pergunta, na verdade, você até comentou, Cíntia, isso tem gerado uma certa polêmica dentro da área da saúde, que é o uso da ventilação não invasiva, né? A gente sabe que ela não deve ser usada como primeira estratégia, mas, por outro lado,
ela evita. Alguns falam que o helmet é o melhor, mas o helmet ninguém nunca viu na vida, porque ninguém nunca tinha um helmet para comprar, é uma interface extremamente cara. Como que vocês estão lidando com a não invasiva nesses pacientes e nesse momento, né? A gente lembra do H1N1, quantas não invasivas nós instalamos e que não deveríamos ter instalado pelo desconhecimento. Eu acho que a gente aprendeu no Covid muito com o H1N1, então algumas coisas já vieram meio pré-determinadas daquela experiência que o mundo teve ali, do aerosol mesmo. Mas e agora, como que vocês lidam com a não invasiva? Assim, vocês têm então, na verdade, é assim, né? A gente também adquiriu o helmet, né? A gente pediu o helmet, mas não tem para comprar também, custo super alto, é uso único, então é uma interface bem complexa. O que a gente pediu para comprar, que ainda não chegou, é Full Face, né? Que é o que a gente está utilizando. A gente não utilizou nenhum paciente por enquanto, mas o que é a orientação? É usar 30 minutos, né? Se você conseguir um ganho, manter, senão você entuba eletivamente, tá? Mais ou menos igual a gente viu no H1N1, que a gente lembra que o nosso sucesso, né, foi super baixo. Em 2009, né, a gente conseguiu manter 50% de sucesso, a gente definiu que nos outros anos a gente não iria fazer. O problema, eu acho, da não invasiva é bem esse, é você protelar uma intubação. E, claro, o risco do aerosol, mas o risco do aerosol, se você usar, sempre tem que usar com circuito duplo, né, não pode usar circuito único, com, né, 2 filtros, né, o HNE e também o expiratório para proteger toda a equipe. Essa é a indicação, senão você não usa. Não é para usar, né, insuficiência respiratória pós-tubação, que a gente sabe que mesmo paciente que não é COVID, o desempenho é ruim, então, em últimos casos mesmo, né. Então, a gente não usou em nenhum paciente, mas é esse que é a nossa proposta, é utilizar somente se precisa, se o paciente tiver indicação, não tiver aquela hipoxemia refratária, aquele paciente que você tira a máscara, a saturação despenca, né, esse paciente é melhor entubar eletivo do que a gente ficar protelando uma intubação e oferecer mais risco para ele ainda, tá? Então, acho que a indicação é o que estão usando no mundo, né, o que a gente está usando aqui também como protocolo. Você sabe que aqui em Guarapuava, ali no Instituto Tecnológico, eles têm tentado desenvolver uma helmet com um custo um pouco mais baixo, né? Então, eles estão em fase de teste, mas o meu sonho, na verdade, é ver uma helmet sendo utilizada, né? Porque a gente só vê nos congressos, quando vai para os congressos, porque é difícil, é um equipamento, é uma interface muito cara, de uso único, né? Como você falou. E existe essa preocupação da não invasiva, né? Eu sou fã incondicional da não invasiva, mas ela precisa ser feita com muito critério, eu acho que nesses pacientes, principalmente. Eu não lembro de ter lido nada, mas imagino que o fenótipo mais leve, ali, o perfil mais leve, seja o que se beneficia, porque aquele que vem com síndrome grave tem que ser entubado mesmo, é melhor não protelar e fazer o manejo ali desse paciente na ventilação mecânica. Mas a gente escuta que alguns serviços têm tentado utilizar para tentar não entubar mesmo, então a gente fica meio preocupado, né? E o custo acaba sendo o mesmo, pensando que você precisa do ventilador, precisa usar os 2 filtros, né? Então, se fosse pensar em custo, o custo é quase, até porque as interfaces, elas são um tanto custosas, talvez até muito mais caras que um tubo. Elas podem ser reutilizadas, mas elas são muito mais caras que o tubo. E até, daí, nesse sentido, eu queria que vocês falassem um pouco da mobilização precoce, né? Então, assim, paciente, como que vocês estão lidando? Tem gente que fala muito bem desses protocolos organizados, que dá para usar eletroestimulação, não usa, senta. Como que o que está liberado no setor COVID de mobilização? Então, por isso que a gente fez, também a gente adaptou, né, o nosso protocolo que a gente tem. A gente usa um score de mobilidade, que é uma Manchester, né, se chama Manchester. A gente fez uma adaptação, na verdade, dessa ferramenta, do que o paciente vai desde 1A até 7B. Então, o que seria, né, 1A? Aquele paciente que está em coma, inconsciente, que é tudo passivo, e o 7B é aquele paciente que deambula mais que 30 metros sem auxílio, tá? Só para entender um pouquinho da progressão. O que a gente tem identificado lá? Uma coisa muito importante na mobilização é se atentar para o BORC.
né? Porque às vezes o paciente até pode ter condição, mas ele fica muito cansado durante o exercício. Então, o que é a orientação? A gente não cansar tanto esse paciente e ficar atento à saturação. Tá? Então, assim, às vezes, até quando as gurias vão trabalhar com pacientes que estão em oxigênio, elas tentam tirar o oxigênio para ver até quanto que chega, mas a gente trabalha numa faixa segura, né, saturação, né, no mínimo 88%, aí tentando manter até um pouco mais, mas a gente identifica muito isso no exercício. A gente tem usado, sim, eletroestimulação, tem usado também, né, o cicloergômetro. Também recebemos uma verba para comprar um cicloergômetro, aquele dos sonhos, né, o automático. O que é o problema agora? Além de, né, ter pouco no mercado, é o valor, sabe? Aumentou muito, mas muito, assim, o custo, né, dos equipamentos, tá? Então, um equipamento que custava 100 mil, tipo, eles estão vendendo hoje a 400, a 500 mil. Então, assim, é desumano, na verdade, mas a gente sabe que é lei, né, da procura da oferta, né? Então, isso que a gente tem identificado, mas a gente tem utilizado também, né, peso, halter, tudo isso, a gente tem usado nesses pacientes, mas ficado mais atento ao Borg realmente, porque isso que a gente tem visto que tem dado diferença também, tá? A gente pensa, o paciente consegue, mas a que custo ele consegue, né? Às vezes vai cair muita saturação, ele vai ficar muito cansado, então a gente tenta evitar que aconteça isso no paciente. Então, um dos critérios que a gente está usando, além do protocolo de mobilização que a gente já utiliza, é se atentar mais ao Borg e à oximetria desse paciente, tá? Cris, só para completar um pouquinho, que a gente vê que nas primeiras 48 horas, naquele paciente com COVID moderado, que é aquele COVID de tomografia padrão alvéolo intersticial, mais periférico, um COVID classificado como COVID-2, não existe uma boa correlação entre a saturação e a PaO2 dele, tá? A pressão arterial de oxigênio. Então, muitas vezes você vê uma saturação boa com uma PaO2 baixa, que isso é um fenômeno muito característico desse vírus. Então, nossos protocolos gerais de triagem, eles usam saturação como orientação. Mas quando o paciente chega na UTI, a gente, nas primeiras 48 horas, a gente tem um protocolo de controle rigoroso de gasometria, porque esse paciente, se ele for vamos dizer, estressado do ponto de vista do exercício, ele responde muito mal hemodinamicamente, evoluindo mais facilmente para insuficiência respiratória aguda e precisar intubação. Então, as primeiras 48 horas, as nossas mobilizações são muito, vamos dizer, limitadas. Porque esse paciente, ele, na nossa experiência, muitos deles eles entraram e evoluíram a insuficiência respiratória muito rápida. Um paciente que tem um limiar de trabalho do ponto de vista aeróbico muito limitado. E aqueles que fizeram um repouso, vamos dizer, e uma reabilitação mais passiva, eles tiveram um bom resultado. Como a Cíntia bem falou, nós temos um protocolo e ele é adaptado e individualizado. E essa foi a nossa grande, vamos dizer, descoberta, o manejo. Terapia intensiva, individualizada, de alta qualidade. A sorte que, porque o nosso N de pacientes, vamos dizer, foi bastante pequeno, Deus queira que continue assim, a gente consegue fazer uma terapia fisioterápica, de cuidado da enfermagem, de terapia intensiva, muito intensiva e individualizada. E com isso os resultados acabam sendo bons para nós e muito melhor para o paciente. Então, esse padrão que a gente vê de paciente grave, nós estamos tentando dar o melhor manejo possível para ele de acordo com as condições clínicas. São pacientes, como eu te falei, que dão muito trabalho do ponto de vista de discussão. Então, a gente está preconizando discutir todo dia com o infectologista, com a coordenação das UTIs, com o plantonista da UTI, com o médico titular do paciente, com a fisioterapia, com a enfermagem, porque esse olhar é o que realmente faz a diferença para nós nesse momento. Eu trabalho em equipe. Eu sempre brinco, isso aqui não é exército de um homem só, é uma equipe inteira trabalhando em prol do paciente.
E com relação aos cicloergômetros, eu sei dos nossos sonhos, lembra? A gente conversava bastante na UTI coronária há alguns anos atrás, e eu acho que a gente, com o tempo, vai chegar lá, porque o Covid é uma doença que vai ter o ano que vem, provavelmente vai ter o próximo ano, e vai ser como o HN1. As doenças respiratórias estão cada vez mais prevalentes, e nós sabemos o perfil de pacientes que está sendo preconizado pela Organização Mundial da Saúde, onde nós vamos ter uma mudança de paradigma com o tempo e provavelmente já as doenças cardiovasculares não sejam a principal causa de morte e sejam as doenças infectocontagiosas, principalmente essas viroses respiratórias. Associadas a quê? As particularidades do paciente, porque por nosso perfil de cuidado, nós recebemos os pacientes mais graves, os oncológicos, os pacientes que têm perfil cardiológico nas nossas unidades. Então, isso também precisa ser individualizado no momento de você criar a estratégia de reabilitação desse paciente. Eu acho que é bem importante a gente entender também, né, que esses momentos, que são momentos difíceis e que fazem uma mudança muito grande, eles também trazem com a mudança rotineira, né? Então, as boas práticas, elas acabam sendo instituídas e elas não vão embora. Então, acredito que essa questão da visita multidisciplinar, dessas conversas para os planos terapêuticos, que são coisas que a gente sempre discutiu, quando é necessário a aplicação meio que rígida, você vê que isso não vai mais embora. Então, por mais que seja o caos, a gente traz benefícios ou a gente consegue colher frutos de tudo isso. A mobilização uma atuação muito importante, a gente sabe que pode estabilizar o paciente, mas, por outro lado, minimiza muito a perda da massa muscular, que a gente sabe que nesse índice é muito rápida, né? São pacientes que ficam sedados, precisam de corticoide, enfim, de uma série de medicações que impactam na funcionalidade, e é muito legal e a gente vê quando a equipe multidisciplinar trabalha realmente em conjunto. Como você disse, não fica cada um no seu quadrado e todo mundo em prol do paciente. E eu torço de verdade que essas boas práticas que a gente desenvolve nesses momentos, que elas fiquem instituídas dentro dos hospitais, dentro dos centros de reabilitação, porque como você falou, as síndromes respiratórias estão aí, a gente precisa talvez não relaxar com esses cuidados. Claro que talvez a gente não precise usar máscara para sempre, mas esses cuidados mínimos de higiene, de implantação de protocolos, eu falo muito dos protocolos, às vezes os alunos até falam que eu sou a louca dos protocolos, né? Mas é justamente porque o protocolo, ele minimiza o erro, né? Quando você tem aquele treinamento, você tem todo mundo fazendo da mesma forma, você minimiza o erro, e eu acho que isso são os aprendizados que a gente tira desse momento. Daí, só para finalizar mesmo, eu queria que vocês contassem como vocês estão se sentindo, assim, se vocês tiveram algum caso mais difícil, alguma coisa que vocês queiram contar para esses alunos que estão escutando vocês. Vou começar, então, falando um pouquinho. Em relação assim, aos momentos, eu acho que o início, acho que foi a pior parte, né? Porque a gente não sabia o que estava vindo, então foi um turbilhão de coisas, foi muita coisa em pouco tempo, entendeu? Então, assim, a gente se sentiu, pelo menos eu me senti bem pressionada, né? Eu acho que todos os profissionais de saúde do mundo estavam sentindo toda essa carga emocional aí bem grande. Então, assim, foi realmente, assim, muita coisa que a gente teve que organizar num pouco espaço de tempo, né? Que o mentor comentou, foi aberta uma unidade nova. Então, assim, foram várias... Não é só uma unidade, a gente precisa, tem pessoas, tem insumos, tem tudo, né, tem uma nova gerente lá, então assim, foram vários envolvimentos da gestão, né, da parte técnica, de toda a assistência, da parte do financeiro, a parte de compras, foi um envolvimento muito grande de todos os profissionais. Então, claro que eu acho que isso também fez a gente ter uma outra percepção, a gente realmente, né, conversar mais, né, sobre várias coisas, algumas coisas a gente teve que se reunir mais vezes para a gente conseguir definir o que a gente já está
fazendo. Então, assim, e de uma maneira geral, depois foi acalmando um pouquinho as coisas, né? Então, o começo foi aquele turbilhão, depois começou a acalmar, agora a gente já está um pouco mais atento, a gente está preocupado, lógico, porque a gente sabe que tem cidades vizinhas que estão, né, com vários casos graves, né, a gente escuta que o Paraná está tendo, né, mais casos agora, então a gente está em alerta, mas a gente está tendo todos os cuidados, eu tenho certeza que a gente está preparado para isso, mas foram muitos movimentos para chegar no momento que a gente está hoje com essa segurança, né, que nem eu comentei da nossa, só de pensar da nossa escala que a gente teve que montar, acaba mudando muita coisa, porque a gente tem que escolher pessoas para ir lá, pessoas que se habilitaram, né, ou algumas a gente teve que indicar para poder ir, mas eu acho que também acabou unindo muitas pessoas também todo esse momento, eu acho que a gente vai tirar um grande proveito de tudo isso, porque bem que você falou, Cris, tem coisas que a gente colocou e que vão permanecer, né, tem protocolos que a gente há muito tempo discutia, né, por exemplo, a utilização do PUF, né, para fazer a inalação, nebulização no paciente entubado. Hoje a gente implantou, na verdade, né, porque é uma coisa que a gente, muito tempo a gente discutia, mas a gente acaba deixando, né, para um momento, né, acabou sendo um momento que acabou muitas coisas acontecendo também, coisas que já tinham um começo, mas que não tinham um fim, então acho que isso também a gente conseguiu, né, montar. Então, assim, em relação aos casos, a gente está ainda, né, com poucos casos, a gente está com os pacientes, né, de Cascavel agora, mas também a gente tem, né, pensar que também aqui também aumentou o número de casos, né, muito bom que não aumentou muitos pacientes casos graves, mas a gente está em alerta e aguardando, né, o que pode acontecer ainda, a gente está ainda no momento inseguro, mas, em contrapartida, a gente já está estruturado para estar acontecendo tudo que pode acontecer no futuro. Bom, vamos lá. Com uma experiência pessoal, no começo, a gente estava muito ansioso, tá? Era uma coisa nova, protocolos, a discussão do núcleo, mas pessoalmente para mim foi uma experiência, está sendo uma experiência muito gratificante, por quê? Porque a gente vê o espírito da equipe. A equipe está motivada, independentemente de termos tido bons resultados, eles estão preparados para lidar com o cenário adverso, ciente dos riscos que implica trabalhar numa área específica dessa, mas assim, a retaguarda, o apoio do núcleo foi, vamos dizer, o diferencial, e eu volto sem insistir um pouco nisso, porque deu segurança de que a gente teria os equipamentos, de que você tem o material de IPI, todos os diretores, o Fernando Cossa, o Sandro, o Adriano, todos eles engajados, a direção técnica diretamente vinculado, o doutor Rodrigo Romanini, trabalhando lado a lado, participando com a gente, discutindo, a doutora Ana no acolhimento familiar, Betânia, nossa infectologista, que é fantástica, sem palavras para falar da Gisele, que a Gisele realmente é um pilar dentro das nossas UTIs e realmente marcou a diferença no processo de construção de protocolos e triagem, de revisão bibliográfica. Assim, quando você trabalha com um time desse nível, você só sente orgulho e sente a segurança de que, assim, é desconhecido, temos muito por aprender, mas de fato, realmente, como a Cíntia falou, estamos preparados, estamos treinados. Então agora é enfrentar a situação. Realmente assim é motivador. Eu acho que a cidade de Foz do Iguaçu está sendo privilegiada, porque nós estamos tendo poucos casos, muito produto das políticas que foram tomadas com relação ao isolamento social, e também destacar que tudo isso é possível também, não só pela direção, mas também pela Itaipu Nacional, que ela também aportou, criou, ajudou outros hospitais da cidade também a criar uma infraestrutura, aportando recursos financeiros, que fez possível também isso. Tá? Estamos tratando de pacientes graves, com um perfil muito, muito grave, tá? No sentido de que são pacientes que já vêm com comorbilidades que comprometem já a condição basal deles, mas assim,
temos fé de que teremos bons resultados, que os protocolos determinados assistenciais estão em constante atualização, porque não adianta dizer que a gente tem a verdade sobre tal medicamento, sobre tal outro. O que a gente quer é ofertar o melhor para o nosso paciente, individualizar a terapia intensiva dele, individualizar a fisioterapia, individualizar em prol da qualidade. Então, assim, eu já tinha falado no começo, né, quando eu comecei a montar essas aulas, na verdade, assim, a gente tem ofertado essas aulas remotas para os alunos, e eu fiz a minha pensando no Covid. Eu pensei justamente em trazer vocês, porque eu sei do cuidado que o hospital tem, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado ali, falo isso para todos os alunos que vêm conversar comigo. E eu sei também da parceria com a equipe multidisciplinar. Então, eu poderia ficar conversando com vocês, eu acho que por horas aqui, né? Faz tanto tempo que a gente não conversa, né, German? A gente conversava tanto. Verdade. Mas eu sei também que vocês têm os trabalhos de vocês, né? Vocês estão ali no hospital agora, provavelmente de plantão, a Cíntia trabalhando. Então, eu agradeço de coração que vocês nos disponibilizaram esse tempo para essa troca de experiências. Eu acho que uma coisa é o que está na literatura, que a gente pode ler, e a outra é você conversar com os profissionais que estão vivendo isso, né? Eu acho que foi muito enriquecedor para mim, tenho certeza que para todos os alunos que estão assistindo também foi muito enriquecedor. E contem com a gente também, né? A gente está aqui, estamos longe, mas isso não significa que estamos separados, né? Sempre que precisarem também da universidade, precisarem de mim, eu estou sempre por aqui. Eu agradeço de coração que vocês disponibilizaram esse tempo para trocar essas experiências com a gente, porque foi muito legal. E, como eu disse, eu poderia ficar aqui conversando com vocês por horas, mas eu sei que vocês têm que voltar às suas atividades, e eu queria até agradecer a direção do hospital por ter cedido esse tempo de vocês prontamente, quando eu mandei os convites, tanto para você quanto para a Cíntia, e isso realmente para mim reflete a missão que o hospital tem, que não é só de reabilitar, e sim de divulgar ou difundir o conhecimento seguro e tudo mais. Então, eu estendo aqui os meus agradecimentos também às direções do hospital, que a gente sabe que sempre teve esse cuidado com a ciência. Gente, muito obrigada, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Cíntia. Tchau, tchau. Tchau, até mais, gente. Obrigada.